Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos hablar un poquito aquí entre nosotros hoy sobre la seguridad doctrinaria, que fue el tema elegido por vosotros. Y vamos a observar el siguiente. Pablo, cuando escribió a Tito, en el capítulo 2, versículo 1 de la epístola, ele puso: mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Ya en los tiempos del cristianismo naciente, habían problemas con las cuestiones de las interpretaciones personales y las interveniencias de las maneras de ver las cosas, de entender, y que algunos ya querían imponer a otros. Y fue justamente esta problemática que generó la historia que nosotros conocemos de la Iglesia Católica, y que después surgió 1500 años después del pasaje de Jesús, el protestantismo, con Lutero, Calvino y Wycliffe, en función de los desentendimientos de las personas en relación a la enseñanza de Jesús. Así que Pablo ya en aquel entonces recomendaba a Tito que él enseñara lo que es conforme a la sana doctrina. Es decir, que hay interveniencias y aparece siempre doctrinas que no son propiamente las recomendables. Y Allan Kardec, ciente de esta realidad, nos propone en el Libro de los Espíritus, en la introducción, en el apartado 8, él dice: quien quiera adquirir una ciencia debe estudiarla metódicamente, empezar por el principio y proseguir el encadenamiento y desarrollo de las ideas. No será por un estudio liviano, casual, que la persona va efectivamente tomar conocimiento de una doctrina, especialmente de una doctrina amplia, y que toca en todas las ramas del conocimiento, como es el espiritismo. Así que, atentos a la orientación de Pablo y también a aquello que Allan Kardec nos trae, es necesario, si vamos a enseñar o si queremos hablar, que nosotros tengamos conocimiento de aquello de que vamos a hablar, aquello que pretendemos enseñar. Porque si no es así, estaremos perdiendo nuestro tiempo y tomando del tiempo del semejante. Es importante distinguir que hay la doctrina cristiana, naturalmente, como hay la doctrina espírita. Y del movimiento cristiano surgieron las religiones, y hoy son muchas. Entonces la doctrina es una cosa y el movimiento apoyado en esta doctrina es otra cosa. La doctrina es la enseñanza y el movimiento es lo que hacemos nosotros los hombres de esta enseñanza. Así que en términos de espiritismo hay una doctrina, y Allan Kardec dejó muy claro que es una doctrina de los espíritus, no es de los hombres, una doctrina que fue traída, revelada y presentada por los espíritus superiores, y hay un movimiento espírita. Leon Denis, en cierto momento, dijo que el espiritismo sería aquello que los hombres hicieran de él, naturalmente como movimiento, porque como doctrina nosotros los hombres no podemos tocar, no tenemos autoridad, y por más que hagamos, si contrariamos la enseñanza de la doctrina, lo que estamos haciendo no es espiritismo, por lo tanto no afecta el espiritismo. Ahora, como movimiento, nosotros podremos llevar nuestras acciones para cualquier rumbo, incluso rumbos que no son propiamente conformes con la orientación espírita. Esto es algo susceptible de ocurrir.
y tendremos naturalmente la responsabilidad. Y esto perjudicará de alguna manera, lógico, la divulgación de la doctrina espírita entre las personas. Porque muchas veces las personas no miran aquello que nosotros decimos propiamente. La mayor parte de las veces las personas miran aquello que hacemos. Si es coherente lo que estamos haciendo con aquello que nosotros estamos pregonando, estamos afirmando, estamos queriendo enseñar. Esto nos trae una gran responsabilidad como espiritistas, porque doutrina y movimiento espírita tienen que estar conformados. La doutrina espírita, entonces, es el conjunto de principios básicos codificados por Allan Kardec y que constituyen propiamente el espiritismo. Son las enseñanzas que están en los libros que llamamos básicos del espiritismo. Pero el movimiento espírita es el conjunto de actividades que son desarrolladas por nosotros, que participamos del movimiento espírita, para poner en práctica lo que nos propone la doctrina. Y lo hacemos más o menos bien, a depender de cómo actuamos, estaremos más conformes con el espiritismo o no. Vamos a profundizar un poco más sobre la cuestión de la seguridad doctrinaria. ¿Cómo adquirir seguridad doctrinaria? Para tener seguridad doctrinaria, o sea, seguridad en la doctrina que nosotros adoptamos para nuestra vida, tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Para nosotros mismos. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿por qué he elegido el espiritismo? ¿Por qué soy espiritista yo? Algunas personas afirman que nosotros heredamos de nuestra familia la religión. Yo os digo que yo no soy espiritista porque mi familia era espiritista, porque no fue así, ¿no? Mi padre conocía el Evangelio según el espiritismo y mi mamá era católica. Y iba a la iglesia. Mi papá no tenía centro espírita para ir en donde vivimos nosotros. Por lo tanto, no nos llevaba al centro espírita. Yo fui a conocer un centro espírita, de hecho, a los 9 años de edad, que fui a frecuentar un centro espírita con una tía. Y ahí conocí la obra de Allan Kardec y de André Luiz. Y vi cómo funcionaban las actividades del centro, incluso la actividad mediúnica, ¿no? Entre 9 y 10 años. Pero yo me hice espiritista más o menos a los 13 años, de hecho, cuando 13, 14 años apareció en la ciudad que tenía unos 4.500, 5.000 habitantes en aquel entonces, y la única familia espiritista era la nuestra en la ciudad, y vino un llamado parapsicólogo que era protestante, pero discípulo de un padre llamado Quevedo. Y él dio un curso de parapsicología que era un verdadero combate al espiritismo. Y entonces yo terminé de asistir a aquel curso que duró dos días más o menos. Y le dije a mi padre que yo no sabía si iba a ser espiritista, porque si de hecho el espiritismo era aquello que aquel hombre presentó ahí, no había razón ninguna para ser espiritista. Pero que yo iba a estudiar mejor a Allan Kardec, porque había leído algunas cosas, pero iba a leer lo que tenía a mi alcance de Allan Kardec para poder formar mi propia opinión. Y mi padre simplemente me dijo: haga esto, hijo mío. Y lógico, entonces fui a estudiar a Allan Kardec y formé convicción. Perdón que esté narrando un hecho personal, pero lo que queremos poner con esto: nosotros no podemos ser espiritistas porque alguien nos invitó, porque nacimos de padres espiritistas, o porque nos encantó el hecho de ir al centro y participar de una actividad mediúnica o cualquier otra cosa. Nosotros necesitamos ser espiritistas por convicción, y no hay convicción sin conocimiento.
Eu os digo que há muita gente que está desencarnando e chega ao mundo espiritual e aí vai estudar Allan Kardec, porque querem avançar e não podem, porque não conhecem a base. Não conhecem, então não pode fazer, não pode avançar com as coisas, tem que ir allá no mundo espiritual e aí então ler Allan Kardec, ler os livros que ele escreveu e outros, porque não têm conhecimento doutrinário, porque não formaram convicção. Assim que eu os digo que efetivamente estudar a doutrina espírita de forma metódica, séria, continuada, é a única forma de ter segurança doutrinária. Eu não conosco outra, não? E para que não seamos espiritistas simplesmente de palavra, não? Sem saber sequer o que estamos falando. Porque se não estudamos, não sabemos de que se trata. E quando a gente nos pergunta algo, não sabemos dizer, pero pior que esto, não é quando nos perguntem, é que miram nossas ações. E a gente que tem um pouquinho de informação já vai ver que as coisas não combinam. Porque se não conhecemos, como vamos viver conforme aquilo que não conhecemos? Nossas ações revelarão que nós não temos convicção, que nós não temos firmeza. Então, em o livro dos Espíritos, Allan Kardec vai pôr na introdução que nadie se engane. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e del orden social. É mundo que se abre delante de nosotros. De hecho, é mundo. Nós passamos por fenômeno assim muito peculiar, muito interessante quando conhecemos o Espiritismo. Travamos contato com o Espiritismo e começamos a obter respostas que não tínhamos antes, não? Em las conversações com as pessoas, em las charlas em centro, por algum livro que lemos, alguma coisa que vamos tomando conhecimento, e aquilo nos deixa assim, de uma maneira, não? Ui, Deus mío, que coisa mais magnífica que é isto. A gente tem que conhecer isso. E já imediatamente queremos convencer a outros das excelências do Espiritismo. Não hemos dado a nós mesmos tempo de formar convicção. E já queremos ir convencer a los demás. Na maior parte de nós passa por esta etapa, não? Quando conhecemos o Espiritismo. Nos ponemos assim, muito entusiasmados com a ideia, não? E já queremos ir a convencer a la gente. Pero se não temos segurança, já nos empieza a hacer certas perguntas e vemos que não temos resposta. A vezes incluso hemos leído algo, pero não se fijou e como não hemos dado tempo de aplicar as coisas em la vida mesma, não? Hablamos sem convicção. E ao revés de efetivamente contribuir com nosso entusiasmo, nós perjudicamos, não? Porque actuamos em perjuízo de aquilo que queremos divulgar. De aí es que há que contener este entusiasmo no repentino que nos toma em los primeiros momentos que conhecemos o Espiritismo e ultrapassar esta etapa lo mais pronto possível, porque se iniciamos um estudo sério, não demorará muito e nós já iremos observando que não é simples e há que utilizar a sabedoria popular, não? O fruto não cai del árbol se não é o momento adequado, porque se cai fora do momento adequado não serve para nada. Ele não está pronto, não? A semilla que leva dentro não está madura, não está preparada para germinar. Assim que o fruto se perde. Assim que o fruto deve de ser cosechado em el momento próprio, quando ele esteja efetivamente em condições de ser cosechado. E aí, efetivamente, pode ser produtivo, não? Pode alimentar, incluso, a semilla pode dar outro árbol para produzir novos frutos. Assim que há que ter paciência e perseverança.
incluso con nosotros mismos, porque nos dejamos llevar muchas veces por los hábitos que hemos adquirido a lo largo de los tiempos. A lo largo de los tiempos adquirimos hábitos que nos dejan así, muchas veces en una situación no muy privilegiada, vamos a decir así, porque somos atraídos por intereses muy vinculados a la materia, o la pereza nos detiene y dejamos de leer, de estudiar por eso, o a veces las cosas, ¿no?, del mundo, las atribulaciones, los compromisos, las necesidades materiales consumen nuestro tiempo, ¿no? Y dejamos entonces de hacer una lectura que podríamos decir así provechosa del espiritismo, ¿no? Que sería una lectura provechosa. Es una lectura que no se hace simplemente por hacer. Hay un objetivo. Ahí hemos aprendido hace mucho que al trabar contacto con un libro, el libro que vamos a leer, el ideal es agarrar el libro y manosearlo, ¿no? Yo voy aquí a hacer para que podáis ver la idea, ¿no? Agarrar un libro de los espíritus que está aquí. Entonces, ¿qué hacer? Abrir el libro y mirar el índice. ¿De qué trata este libro? ¿No? Tener una idea, ¿no? Es una traducción, es un original, está aquí en las primeras páginas, ¿no? ¿De quién fue la traducción? ¿Cuál es la editorial? Es bueno tener una idea, ¿no? Y ahí ver más informaciones que nos interesen, que pueden estar por aquí. Ah, mire, este fue traducido del original francés. Aquí tiene el traductor, ¿no? Y la edición es del Consejo Espírita Internacional. Entonces voy viendo. Y hay un índice ahora aquí. ¿De qué trata este libro? Este libro... qué interesante, libro primero. Las causas primeras. Pero el libro primero, ¿por qué? Déjame ver para ver si entiendo. Y un libro segundo también. Mira, entonces hay un libro primero. ¿Será que hay otro libro? Pero es un libro compuesto de libros. Qué interesante, ¿no? Libro primero, libro segundo. Mira, hay libro tercero. Y estoy mirando así rápidamente, ¿no? A ver si hay otro libro. Libro cuarto. Pero ahí se termina. Así que este es un libro formado por 4 libros. Podríamos llamar 4 partes. Pero aquí está puesto libros. Ahí yo voy a mirar de qué trata el primer libro, la primera parte. De las causas primeras, ¿no? Hay varios capítulos. ¿De qué trata estos capítulos? La gente pasa por largo, ¿no? Va directamente a la lectura, ni siquiera mira eso. Y algunos dirán, sí, pero yo no voy a memorizar esto. No se trata de memorizar, es de tener una idea de qué es lo que trata la obra. Ahí mira la obra, ¿no? Ahí viene capítulo 1, Dios, capítulo 2, elementos generales del universo, capítulo 3, creación, capítulo 4, principio vital, y se termina el libro primero. Y va a empezar el libro segundo, Mundo Espírita o de los Espíritus, que también tiene capítulos. Mira, capítulo 1, acerca de los espíritus. Capítulo 2, encarnación de los espíritus. Y así va, viendo cuáles son los capítulos. Veo todos los capítulos. El libro tercero se llama Leyes Morales, también tiene capítulos. Mira cuántos capítulos hay, Dios mío, son 12 capítulos. Y el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos. Muy bien. Y solo tiene 2 capítulos. Hay una conclusión y este libro trae un índice alfabético. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estará al final la página 575? Mira la curiosidad, ¿no? Mira. El índice alfabético es interesante, porque trae unas palabras que cuando yo quiera, después de estudiar este libro, de leerlo, yo puedo ver las palabras donde están. Mira, afinidad entre el espíritu y el cuerpo, 155 a 957, entre los espíritus 278. ¿Será la página eso? ¿O será que? Debe ser la página, ¿no? Entonces voy a mirar si es la página mismo, ¿no? Bueno, pero yo veo que este libro también tiene preguntas numeradas, Qué interesante. Entonces, yo puedo ir ahora a detallar un poquito más antes de empezar a leer. ¿De qué trata estos capítulos, no?
Las causas primarias trata de Dios y el infinito, la prueba de las existencias de Dios, atributos de la divinidad, panteísmo. Mira, voy teniendo una idea del conjunto, de que va a tratar la obra, ¿no? Muy bien, miro esto, tomo mi tiempo para mirar todo esto. Yo estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Y aquí vienen unas consideraciones generales sobre la traducción, que vale la pena leer. Después avisos acerca de esta nueva edición. Y empieza la introducción al estudio de la doctrina espírita. Hay una introducción interesante, ¿eh? Mira qué cosa. Varias partes, tiene apartados en esta introducción. Yo estoy solo mirando para tomar conocimiento del libro. Y voy mirando eso, ¿no? Mira qué introducción larga, ¿eh? No he visto nunca una introducción tan larga en un libro. Qué cosa, hombre. Mira, 14 apartados. 15 apartados. Dios mío, ¿cuántos apartados tiene eso? 17. Ah, pero ya viene el final. Muy bien. 17 apartados. Parece ser muy importante, ¿eh? Mira el tamaño. Muy bien. Y unos prolegómenos. Pero, Dios mío, ¿qué significa eso? Prolegómenos. Ahí voy al diccionario, ¿no? Yo no sé de qué trata prolegómenos. Entonces voy hoy día, agarro el móvil, abro aquí el móvil y voy a poner la palabra. Si yo tengo un diccionario, que aquí en mi casa yo tengo, puedo agarrar un diccionario y ver prolegómenos. ¿Qué significa eso? Ya me voy ilustrando, para poder usar después. Muy bien, no estoy leyendo el libro, estoy tomando conocimiento, atendiendo las curiosidades. Empieza el libro primero, mira. Pero este libro no, es flexible, bueno, flexible, mejor de leer así cuando es flexible, ¿no? Pero si no es flexible, yo voy a hacerle flexible, para poder leer. Mira qué cosa, ¿Qué estás haciendo con el libro, hombre? Las vas a romper, que romper cosa ninguna. Si es un buen libro, no va a romper. Va a quedar más fácil de leer. Mira que hace crec, porque está durito, ¿no? De nuevo, mira. Aquí, este es una señal que este no he leído, porque cuando se lee ya no hace más ese crec, ¿no? Como es un libro que compré, una traducción al español, solo lo consulté, no lo he leído, porque el que yo leo es el otro, parecido con este aquí, que voy a enseñaros, mira. Parecido con este, que está viejo, mira dónde está aquí, viejo ya está. Este está todo flexible. Aunque tenga tapa dura, que yo mandé poner una tapa dura en él para no romper mucho. Entonces, mira cómo ya está más flexible todavía. Mira qué cosa, mira. Entonces, hacer esto, ¿no? Para poder quedar bien flexible el libro para leer. Si no es un buen libro, se va a romper, ¿no? Pero si es una buena encuadernamiento, él lo soporta bien. Bueno, hice esto, tomé conocimiento. Yo he visto que hay una conclusión, algunos tienen mucha curiosidad de qué tratará esta conclusión. Da una miradita primero en ella, ¿no? También tiene apartados la conclusión, Mira, la conclusión normalmente es una página o dos, pero este aquí va largo, Mira. Tiene 6, ¿cuántos apartados tiene esto? 8, este libro debe ser importante, 8 apartados, 9 apartados tiene dentro de este libro de la conclusión. Muy bien. Tengo una idea más o menos, ¿no? De qué es el libro. Ahora yo voy al comienzo otra vez y voy a empezar a leer de la introducción. Ahora voy a leer. Puede ser que el mismo día que yo hice esto no tenga tiempo. Ya miré el libro, tomé conocimiento de él, miré el índice y tal, miré, ¿no? Algunas curiosidades, miré la conclusión, he visto la introducción primero, ya lo preparé para leer, entonces ya hoy no tengo más tiempo. Entonces mañana cuando yo agarre voy a empezar por la introducción. Si hoy sigo teniendo tiempo, empiezo por aquí. Esto es la lectura. Voy a hacer una lectura provechosa de este libro, con atención, agarrar un lápiz, un boli, alguna cosa. Si no quiero rayar el libro, a algunos no les gusta hacer esto, va a tener un cuadernito de apuntes. El momento en que está mirando aquí el índice, puede apuntar. Yo tengo una duda sobre Dios y el infinito. Entonces yo me pregunto, y apunto la pregunta. ¿Tratará él de la correlación entre Dios e infinito?
Pruebas da existência de Deus. Que pruebas serão estas? Eu apunto allá. Dejo apuntado. E vou mirando se tem outras, não? Estou dando exemplo. Atributos da divinidade. Eu vou estudar este primeiro capítulo. Atributos da divinidade. Quais serão estes atributos da divinidade? Que interessante. Será que Deus é eterno, é imortal? Será que é isto? Então, eu apunto essas ideias que tenho, não, para ver se depois será isto mesmo, não? Panteísmo. O que é panteísmo? Bueno, não sei o que é panteísmo. Eu vou ao dicionário para ver o que é panteísmo. Muito bem. E se é o caso, eu apunto alguma coisa de panteísmo aí. Já me preparei para ler o primeiro capítulo. Então, vou depois, não? Aqui deixo esses apuntes. Quando chegar ao primeiro capítulo, eu vou a mirar estes apuntes que hice. E capítulo 12, elementos generais do universo. Que dúvidas tenho sobre isto? Será que vai tratar ele de tal assunto? Propondrá ele alguma ideia para aclarar tal coisa? E pode apuntar isto todo. Isto é se eu efetivamente quero fazer uma leitura proveitosa do livro. Já estudar incluso, não? Eu posso tomar uma decisão, não? Não fazer estes apuntes de princípio. Pero isto já será um perjuízo. De toda maneira se pode. E fazer uma primeira leitura. Uma leitura corrida do livro. Ler, ir leyendo, para tomar conhecimento, não? E simplesmente, com um lápis, vou fazendo marquitas aqui ao lado. Umas marquitas simplesmente de aquilo que me chamou a atenção na primeira leitura rápida, não? Só marquitas e tal. Em la segunda leitura, então, aí eu vou profundizar mais. O ideal é fazer estes apuntes das perguntas, das dúvidas, das ideias, antes da leitura, porque senão depois a leitura já induz, não? E deixar isto reservado. Seguir, então, com a primeira leitura, depois vem a segunda leitura. Esta segunda leitura, então, é quando se vai chequear todo. Não? O que respondeu, não respondeu, e já ir apontando ideias, não? À parte. E estes apuntes serão utilizados depois na sequência do estudo, não? Este livro, por exemplo, nós vamos ver depois, é o livro de los Espíritos, que de ele saíram outras obras, e que vale a pena, depois de lerlo, e ler os demais livros que saíram de ele, fazer um estudo de correlação de las partes que escreveu aqui e desenvolveu allá em las outras obras, não? Já há apuntes que nos auxiliam nisto, não é difícil de encontrar, não? Para poder realizar esta leitura proveitosa. Então, uma primeira leitura, depois de conhecer o livro e todo, rapidita, e depois volver para a leitura efetivamente mais cuidadosa, mais atenta. Bueno, e se eu já leí 2 vezes o livro, então já está bem, verdade? Bueno, se não começaste a estudar, não está bem. Há que seguir estudando. Pero como será isso? Bueno, ocorre que nós estamos dizendo que somos espiritistas e há que conhecer o espiritismo. E eu pergunto, com 2 leituras já sabes todo o que está no livro dos Espíritos? Quem já travou contato com o livro sabe que não vai conseguir. Assim que há que ter um programa de leitura que sugerimos que seja diário. Todos os dias um pouquinho de uma obra de Allan Kardec. Empieza com o livro dos Espíritos, vai para o livro dos Médiuns, para o Evangelho segundo o Espiritismo, para o Cielo e o Inferno, la Gênesis, obras póstumas, que é o Espiritismo, se quer ler antes ou depois, o Principiante Espírita, o Espiritismo em sua mais simples expressão, depois vai para a Revista Espírita, 1858, 59, hasta 69, quando Allan Kardec desencarna, não? Aí, então, se travou contato com a obra preparada por Allan Kardec. Bueno, a primeira vez que eu fiz isso, de punta a punta, me tomou uns 15 anos.
porque iba apuntando, tenho os apuntes todos, correlacionando perguntas com o que encontrava nas outras obras, e fui apontando tudo isso. Hoje já há búsquedas e facilidades na internet que não havia então, não? Facilita muito o estudo, pero é importante hacerlo por nosotros mismos, que nos dá condições de profundizar o conhecimento, ¿no? Pero ya estou, creo que el sexto ciclo agora, de novo em el Libro de los Espíritos, ¿no? E cada vez que termina a Revista Espírita, o último ano, empiezo de novo por el Libro de los Espíritos e vamos leyendo todo outra vez, comparando, examinando, ¿no? Cada vez é mais simples o estudo, mais fácil, quero dizer, pero cada vez mais profundo, porque vamos aprendendo coisas que não havíamos percebido as outras vezes. Isto é o que podemos comentar, não? Desta leitura, então, provechosa. Para fijar, vamos repetir alguns requisitos desta leitura provechosa, não? Primeiro, há que ter atenção. Atenção em lo que vamos fazer. Há que ter intenção. Atenção implica em concentração, não? E intenção de sacar o melhor proveito possível da leitura que vamos fazer. Depois, reflexão. Refletir sobre aquilo que estamos leyendo. Eu lhe perguntei a Raul dia, não? Raul, quando tu estás leyendo livro, hablas tu com o autor? E ele me dijo, sí, hablo mucho, porque eu hago esto, ¿no? E me quedé curioso, porque eu sei que Raúl é um estudioso, e le perguntei, e ele dijo que sí, que ele hablaba com ele habla quando está leyendo livro com o autor. Eu hago lo mismo, estou leyendo e minha mente está perguntando, questionando, suponiendo, haciendo reflexiones e discutindo com o autor, ¿no? Então, ter espírito crítico também é outro ponto. Espírito crítico. Porque não vamos simplesmente aceitar todo, porque foi dito por el Papa. Não há isso, não? Os autores escrevem conforme suas possibilidades e todos têm limites. Allan Kardec dijo que o primeiro que ele aprendeu de la relação com os espíritos é que eles têm opiniões personales. ¿Está bem? Ellos tienen también opiniones personales y hablan conforme el conocimiento que han adquirido y que pueden equivocarse. Así que hay que tener espíritu crítico cuando estamos leyendo las cosas, porque el autor puede, con la más buena intención del mundo, cometer equivocación. No es que nosotros vamos a ser los censores de los demás y criticar lo que los otros... No es para eso, es para nuestro aprendizaje. Y entonces, con espíritu crítico, abrir el proceso de análisis. ¿Qué es el análisis? Es agarrar el todo y dividir en partes para comprender estas partes y después hacer la síntesis. Agarrar todo y juntar otra vez, ahora con nuestras propias palabras, con nuestra capacidad de entendimiento. Isto é a síntese. Isto está em uma obra de Celso Martins, chamado Manual del Expositor e del Dirigente Espírita. Nos auxilia a ter esta ideia, não? Pablo de Tarso também escreveu a los Coríntios, na primeira epístola, el capítulo 6, versículo 12, dijo assim: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Assim que devemos, em esta leitura que vamos fazer crítica, nesta leitura provechosa, vamos identificar aquilo que nos conviene e aquilo que não nos conviene. Porque todo poderemos ler, e aún mais na terra, nos aparece cada coisa para ler, não? Cada informação que recebemos. Então, há que ter muito cuidado, não? Porque há em el movimento espírita uma tendência à agregação, não? As pessoas se acomodam com as coisas
E então não hacen el esfuerzo. Preferem quedar-se com aqueles que pensam igual. Quando aparece um que pensa um pouco distinto, não se dá o tempo de entender o outro e le dificulta a relação. E a vezes le impide pertencer ao grupo. Assim que hay que ter muito cuidado. Estas diferenças são naturais. E quando surjam pessoas que pensam distinto, hay que ter paciência, dar tempo. Porque nos dijo André Luiz, ¿no?, que não temos que preocupar-nos com os malos e suas influências. Porque se nós estamos persistentes em el bien, e o grupo também persiste, forma um conjunto de pessoas que se dedicam ao bien, ao estudo e à prática del bien. Los que não estão afinados com esta prática chegam e não conseguem quedar-se. Se marcham de maneira natural e espontânea sem que nadie tenha que expulsar-les, nem dizer-les que se vayan. É porque não conseguem afinidade e al final se vão, não? Raul Teixeira, em Desafios de la Educación, na parte 6, dijo: em nuestro movimiento espírita se ha confundido el caráter universalista del espiritismo com a tendência à agregação. Em lugar de que o pensamento espírita ajude a ver o mundo dentro da óptica da vida superior, se vê todo lo que é encontrado de interessante mundo afuera, se desea agregar ao espiritismo. Então, a gente não estuda muito bem Kardec, não põe atenção, não les gusta muitas vezes a psicografia de Chico, não les gusta Emmanuel, não les gusta não sei quê, não les gusta Divaldo, e então les gusta não se sabe quê, e empieza a agregar coisas ao movimento espírita de coisas que leem por aí. Então traem as novidades para dentro do espiritismo. Isto Raul chamou de agregação, porque não estão preparados. Então deveremos de estar muito atentos. Quando decimos aceitar as pessoas, não? E ter paciência e aguardar, não significa concordar com o que elas traem para nós. Vou dar um exemplo rápido de uma grande amiga minha. Hoje é uma grande amiga nossa, não? Esta senhora, ela chegou a um grupo que estávamos começando, não tinha nem registro do grupo, estávamos começando os primeiros estudos, a agrupar pessoas para poder criar o centro espírita. E ela vino e queria pôr a cromoterapia em el centro. E muito entusiasmada, então eu lhe disse que não seria possível pôr a cromoterapia em el centro. E ele perguntou por que não. E eu lhe disse porque a cromoterapia não é uma prática espiritista. Ele disse, como não? Eu trabalhei 8 anos em um centro espírita e eu e meu marido conduzimos a cromoterapia já por tanto tempo, não? E eu lhe disse, respeito muito, não estou dizendo nada em contra da cromoterapia, que é considerada provavelmente uma medicina alternativa, não? E que tem seus propósitos, mas isto não é espiritismo. E não se deve de praticar-la dentro do centro espírita. Pero como não sei o que e tal. Eu lhe digo, vamos dar tempo ao tempo, não? Sigamos estudando juntos, vamos examinando a obra de Allan Kardec. Com o tempo volveremos a tratar o assunto. Que isto não seja motivo de dissensão para que nos apartemos, não? São pontos de vista diferentes, mas vamos conviver. E então, ele aceitou. Quedou com nós, fomos estudando juntos, sempre atentos a Allan Kardec, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángeles e Ivone Pereira, não é? Não é assim? E orientações seguras que encontramos de outros autores também, e fomos estudando, não? E quando chegou o momento de registrar o grupo, necessitava definir algumas posições de trabalho, não? A lei pide o presidente, o vice-presidente, um tesoureiro e um secretário. Pero um centro espírita tem também uma pessoa responsável por la parte doutrinária, por exemplo, ou da infância e la niñez,
otro responsable, ¿no?, por los pases, por las charlas públicas, ¿no? Y la gente ahí, sin saber qué posición asumir, y yo les dije, bueno, yo voy a indicar 2 personas para ver si vosotros concordáis. Primero la presidente del centro, yo he dicho el nombre de la persona, ¿no? Debería ser fulana, ¿no? Y la directora doctrinaria debería ser, ahí indiqué, esta amiga de la cromoterapia, ¿no? Y ella dijo, pero yo. Y yo le dije, sí, ella dijo, ¿por qué yo? Y yo le dije, porque tú eres la persona que más conoce del espiritismo dentro de este grupo. Y le dije así, ¿tú aún quieres poner la cromoterapia en el centro? Ella dijo, no, para nada, de forma ninguna, ya he entendido que esto no es una práctica espiritista. Y yo le dije, entonces, tú como la persona que más conoce del espiritismo dentro del grupo, es la persona que va a auxiliar a los demás a aprender también. Así que no podemos menospreciar las personas por los puntos de vista y las cosas que han aprendido a veces. No es dar tiempo al tiempo y estar seguros de lo que estamos haciendo. No se puede implantar la cromoterapia, pero no estoy diciendo que tú tienes que irte del centro por cuenta de esto. Esté con nosotros, vamos a convivir y con el tiempo vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? La cromoterapia, mientras yo sea responsable, no va a entrar. Estoy seguro. É cromoterapia, e aí viene apometria, e viene uma série destas cositas que vão aparecendo, não? E dar passes de uma forma, ou de outra forma, ou de não sei quanto, e eu chorei, e não sei o quê, e são todos modismos que vão traindo para dentro do centro. Isto implica que a gente não tem seguridade doutrinária, porque aceita as novidades, sem saber de lo que trata, não? Assim que há uma ampla literatura espírita. Amplia literatura espírita hoje. Há muitos livros chamados espíritas que não são espiritistas, seguro que não. E como vamos saber quais são quais para poder estudar? Como vamos saber? Primeiro, começar a estudar Allan Kardec, lógico. Uma vez que conozcamos Allan Kardec, nós temos condições de definir se um livro que nos viene a la mano é compatível com a proposta espírita ou não. E eu vou encerrar, não aqui, o comentário para abrir para perguntas e que podamos intercambiar algumas ideias entre nós, não? Com esta situação que hemos vivenciado também. Estávamos em uma reunião de representantes do movimento espírita de Brasil, isso já há anos já. E em el intervalo, a gente les gusta muito o intervalo para poder falar uns com outros, não? Se formou um grupito de umas 5 ou 6 pessoas, talvez 7, não? E quando eu vi o grupito, me deu ganas de ir aí para agregar, falar com eles. E um senhor estava dizendo, eu estou com um problema de consciência muito grave, porque eu sou palestrante espírita e vou por aí fazendo as charlas e a gente me pergunta, não? E estão perguntando muito sobre um livro e eu não digo o nome do livro, não? E eu, bueno, antes da 10ª página lo cerré e não segui lendo o livro. E me sinto inseguro de dar uma opinião. Me pergunta, pero como eu não he leído o livro até o final, então não me sinto seguro de dar uma avaliação. E eu lhe perguntei, ¿Usted lee Allan Kardec? Ele disse, eu estudo Allan Kardec todos os dias. E eu lhe dije, muito natural, que você, leyendo o livro tal, del autor tal, antes de la 10ª página lo cerrara. E ele disse, pero hombre, como tu sabes el autor e el libro que eu não he dicho? Eu lhe dije, porque eu também lo cerré antes de la 10ª página. Pero tú já tienes condições de evaluar o livro. ¿Por que lo cerraste antes de la 10ª página? Ele disse, porque é incompatível com Kardec. Porque em meio de conceitos que são buenos, há montão de conceitos que não são buenos. De tonterias, de informações torcidas.
Y yo le dije, pronto ahí, tú estás dando la evaluación, esto es lo que tienes que hablar a la gente. Yo he cerrado el libro antes de la 10ª página porque no vale la pena leerle, porque es una repetición mal hecha de otros libros ya escritos. Y además de esto, introduce conceptos que no son espiritistas. Y puedes incluso hasta la 10ª página ya haber encontrado algún ejemplo para citar, ¿verdad? Si tú te acuerdas, ¿no? Tú puedes citar incluso un ejemplo de estas tonterías que son puestas, ¿no? Y una de estas de ese autor era que él, visitando una región del mundo espiritual, encontró muchos árboles, que eran todos retorcidos los árboles, y retorcidos por sus propias imperfecciones. Yo os pregunto, ¿hay conciencia en el árbol? ¿El árbol actúa por conciencia? ¿Cómo es que el árbol puede tener sufrimientos por imperfecciones que no existen? Como si hubiera concepto moral en el árbol. Mira qué cosa. Entonces son situaciones que hay que uno estar atento. Y hay personas que, como no conocieron a Allan Kardec, no conocen los principios del espiritismo, lee esto y cree en esto. Y recomienda el autor para otros. Así que, no, hay que estar muy atentos. Seguridad doctrinaria se forma con el estudio del espiritismo. Un estudio criterioso, cuidadoso, continuado a lo largo del tiempo, con perseverancia. Leer otras cosas también. Y es necesario acompañar lo que está haciendo la ciencia si a uno le gusta. Lo que está ocurriendo en el campo de la educación para otro que le gusta esto. En el campo de la medicina, en el campo de la biotecnología, si le interesa a la persona. Pero si es espiritista, tendrá por parámetro de comparación siempre el conocimiento espírita, para poder entonces ver y estar atentos a aquello que Allan Kardec ha puesto. Si la ciencia algún día demuestra que el espiritismo está equivocado en algún punto, el espiritismo abandona este punto y adopta lo que la ciencia ha dicho. Pero yo os digo, 160 años ha pasado y hasta hoy no ha ocurrido. Porque la ciencia viene confirmando progresivamente los conceptos que el espiritismo adelantó desde hace 160 años. Así que avanzó la teoría de la relatividad, desarrolló las ideas del evolucionismo antes de la publicación de Darwin, habló de la energía cuántica de manera implícita, pero está ahí referenciada rápidamente. Habla del proceso evolutivo que la ciencia tendrá que llegar a él a cualquier momento, presidido por un principio espiritual que era el pensamiento de Wallace. No fue el adoptado por Darwin, pero Wallace, que era también un biólogo inglés, adoptó esta idea de que sí había el evolucionismo, pero presidido por un principio no material, que en el espiritismo es llamado perispírito, y que un investigador brasileño le dio, Hernani Guimarães Andrade, le dio el nombre de modelo organizador biológico. Así que podemos ver cómo es rico el estudio del espiritismo, porque toca en todas las ramas del conocimiento. No podemos simplemente acomodarnos, ¿no? Y siempre nosotros tenemos condiciones de desarrollar más, de comprender más, de profundizar más, desde que efectivamente nos dediquemos a eso. Paro ahora por aquí, para que podamos ver si hay alguna duda. Fernando, alguna pregunta, o alguien quiere comentar algo. Estén a gusto. Fernando puede abrir el micrófono junto conmigo, ¿no, Fernando? Yo lo mantengo abierto para el caso de que pregunten, para poder responder, ¿no? Sí, el Celso Martins. Yo voy a poner aquí, sí, es una publicación antigua
pero creo que se consigue. Ahí está. Celso Martins, ¿está bien? Es un autor muy criterioso, muy cuidadoso, ¿no? Vale la pena leer. Sí, seguro, Fernando. Só um momentito. De Celso Martins, entonces, Manual del Expositor e del Dirigente Espírita. E esta outra obra que está citando, que é o Espiritismo de la A a la Z, está em português solamente, não? E este livro foi escrito por um equipo coordenado por Geraldo Campetti, que hoje é vice-presidente da FEB, não? Naquele entonces era um trabalhador, depois membro da junta, e organizou com um equipo de trabalhadores esta investigação em mais de 400 obras da Federação Espírita Brasileira, poniendo as palavras, os conceitos encontrados nessas mais de 400 obras estão postas neste Espiritismo de la A a la Z. Vale a pena efetivamente buscar, investigar nesta obra, e está hoje disponível em português em la página, em el portal da Federação Espírita Brasileira para bajar, fazer download, e aí a pessoa pode investigar incluso em el próprio portal em la obra, abrirla e poner os vocábulos, as palavras que quer e investigar em la própria obra aí mesmo em el portal, não? Facilita para quem não tem acesso à obra, não? Porque é um livro grueso que se alguém tem condições e oportunidade de comprar, vale a pena, pero mientras tanto pode consultar diretamente aí em el portal da FEB. Excelente, Fernando, perdão que te haya interrompido, pode falar. Se querem a palavra, podeis pedir e nós salimos, não, Fernando? E a gente pode falar. Se não perguntar nada, eu os vou perguntar algo. Mira, não é que não esteja bem, não? Qualquer pode começar a ler por qualquer obra, pero Allan Kardec recomendou que antes de ler o livro de los médiuns, que se leyera o livro de los espíritos, porque há pré-requisitos, não? Conceitos que estão no livro de los espíritos que facilitam o entendimento do livro de los médiuns. Há pessoas que vão diretamente ao livro de los médiuns e não logram entender, abandonam a obra, não? E não querem mais saber do espiritismo. Então, há que começar por el livro de los espíritos para conhecer o livro de los médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo se pode ler a qualquer momento, não? Pero é mais provechoso ler o Evangelho segundo o Espiritismo quando uno já conhece o livro de los espíritos. A primeira obra que foi escrita del Espiritismo foi o livro de los espíritos. E não há quem não esteja em condições de lerlo. Se a pessoa sabe ler, porque eu he leído este livro por primeira vez, travei contato com ele, tinha uns 10 anos mais ou menos, não? E eu estou consciente, já sabia naquele entonces, não? E hoje mais que nunca, que eu não he entendido o que he leído de princípio como um todo. Pero incluso hoje, não? Depois de estar a sexta ou sétima vez que leio o livro, estudando-lo, não? Em minha vida, aún hoje eu encontro coisas que digo, Deus mío, não havia entendido isto, mira o que passa. E não significa que estou entendendo-lo todo. Assim que se a pessoa vai esperar estar capacitada por algum diploma ou alguma coisa universitária, bueno, está perdendo o tempo, não? Ler e entender conforme sua possibilidade. Uma outra vez que agarre o livro, depois de haver lido outras coisas, já verá ou entenderá melhor aquilo que está proposto aí em O Livro de los Espíritos. Assim que se a pessoa sabe ler, eu recomendaria, a um que recomendara para que a pessoa leyera também o Evangelho, que ela não deixara de ler o Livro de los Espíritos. Aqui há perguntas, Fernando.
Sí. Tá bem, Fernando. Então, Clara pergunta assim: pensava quando se falava de outras técnicas ou formas de ajudar, por que razão não se recomenda mesclar métodos espíritas com outros métodos para efeitos de sanação? Porque o espiritismo, Clara, en esta quesito, como en otros, ¿no? Él es bastante completo, ¿no? Y entonces el espiritismo, ya en aquel entonces, cuando Allan Kardec codificó el espiritismo, ya trajo del magnetismo exactamente, esta idea, ¿no? Y esta práctica de los pases. Entonces, el espiritismo aclara, ¿no?, que antes de la curación del cuerpo hay necesidad de que el alma esté curado, ¿no? Así que no adelanta recurrir a técnicas, a procedimientos radicales, ¿no?, para curación, que el propio espiritismo cuenta con ellos también, puede contar, pero no adelanta recurrir a eso si la persona no está efectivamente trabajando su interioridad, ¿no? Eu dou um exemplo. Chico Xavier foi a visitar em seu momento a José Arigó em la prisão, porque José Arigó era um médium que operava bajo a influência do Dr. Fritz e produzia muitas curações, e foi levado à cárcel por exercício ilegal da medicina. E estava em prisão e ele seguia sanando a los guardias, a los policías, a los que le visitaban. Y Chico le fue a visitar y él miró a Chico, vio que Chico tenía un problema en los ojos, ¿no? Y le dijo: Chico, Dr. Fritz está aquí diciéndome que te puede curar de este problema que tú tienes ahí en el ojo. Y Chico le respondió que agradecía mucho al Dr. Fritz y a José Arigó, pero que él no aceptaría esta gentil oferenda, ¿no?, oferecimiento, porque este problema que ele tinha em ojo era um problema kármico, que venia de outras encarnações, que ele estava quitando débitos, e que se fuera curado o ojo, o problema ia aparecer em outro sítio, porque como ele devia, ia aparecer o problema outra vez, em outro sítio. E ele já estava acostumado com este problema em el ojo, então ele preferia quedar com este que ele já estava acostumado. Así de sencillo, respondió, ¿no? Yo conozco una amiga que tenía una enfermedad que ella es aquella de la sangración, que aparece incluso, ¿no?, una mujer que era hemorroísa, ¿no?, y que le tocó la túnica de Jesús y se curó por eso. Una amiga mía tenía este problema, ¿no? Y le recomendaron muchas veces ir a un médium que tenía, que le curaría y tal. Y ella, conociendo el espiritismo, siempre decía: el momento en que yo ya no necesite más tener este problema, él se irá. Y recurría a los médicos, hacía tratamiento naturalmente y tal, ¿no? Sin radicalismo, no estaba criticando quien fuera al médium, quien quiera ir, que se vaya, ¿no? Nadie está criticando. Pero ella siguió. Un día, ella fue a un centro espírita de uma outra ciudad a visitar o centro, estava por aí, foi a visitar o centro. Se sentou para escuchar a charla. Mientras a charla ocorria, ela sentiu algo raro, não? Algo que lhe passou e ela se acordou do problema de la sangração, pensou: será que estou sangrando, Deus mío, não? Bueno, então foi a casa, não? Saiu de aí, foi a casa, preocupada com o assunto. Quando chegou a casa, que foi a mirar, le ha caído algo duro. Le cayó un pedazo de alguna cosa, duro, seco. Nunca más ha sangrado. Nunca más. Jamás sangró otra vez. Así que, ¿por qué el espiritismo no recurre? Porque el espiritismo no sanciona, ¿no?, ciertos comportamientos. Mucha gente hoy va al centro espírita para curarse por la cromoterapia, pero no quiere curar el alma, porque el centro no les está explicando la importancia de la curación del alma. ¿Está bien? Más o menos por ahí, está bien clara.
nada em contra de nada, cada um toma suas decisões, não? Eu mesmo em algum momento fui a visitar, porque eu sou curioso para conhecer as coisas, e fui a visitar um médium que há cerca de Brasília, não? Allá em Brasil, muito conhecido, incluso em el exterior. Fui a ver como era que funcionava aí, tal, o trabalho, e quando estava aí, ele começou a fazer umas curações, e eu me senti um mareo tremendo, um dolor abaixo assim de vientre, e me sentei, não? Com o dolor terrível que estava sentindo aí, me sentei. E depois vino uma informação que eu quedo aí para confirmar no futuro, de que eu fui sanado aí de um problema que estava ocorrendo, não? Bueno, é verdade, não é verdade? Se fui, graças a Deus, agradeço muitíssimo. Não fui aí com esta intenção, pero é o que estou dizendo. Se é o momento, a espiritualidade providencia de alguma forma para que a curação venga através do próprio médico que vamos consultar ou por outras circunstâncias, está bem? Mireia, por isso há que seguir a ordem para ir entendendo. Sim, exatamente, Anaí, é a ordem do estudo, verdade? Pode suceder que a persona provenga do catolicismo e então o evangelho lhe pode resultar uma porta mais afim? Pode sim, Anaí, pode resultar. Pode ser incluso que a pessoa se sienta mais a gosto leyendo algum livro que tenha mais afinidade com sua religião, não? E aí, eu conheci um senhor que se hizo espiritista leyendo Volvi. Alguém lhe falou do livro e ele lhe interessou e agarrou, ha leído Volvi e foi para o centro e não saiu mais. Se tornou espiritista. Assim que há muitos caminhos, verdade? Javier, pero se alguém pergunta, ¿qué es lo que tú me recomiendas? Eu digo, eu te recomendo ler o livro dos Espíritos, o primeiro livro que foi escrito do Espiritismo. ¿Está bien? Agora, se veo que a pessoa, não, pero não é muito difícil e tal, mira, também temos, además de esse, aí cito todo o que há, e tu puedes ler o livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Bien. Javier pergunta, algumas pessoas dizem que os livros de Kardec já não estão atualizados a nossos dias e que não se deve tomar todo o que disse al pie de la letra, que há de certo ou não certo. De certo há, Javier, que estas pessoas são umas ignorantes, me perdone de ser muito franco, não? Os que estão desatualizados são eles, porque sequer conhecem a obra de Kardec. Hemos dicho en la charla que a ciência viene progressivamente confirmando o que os espíritos afirmaram nos tempos de Kardec. Não hace muito uma revista de ciência de Europa aceitou publicar um artículo escrito por alguns médicos que evidencia este artículo que por la psicografia de Chico Xavier, André Luiz anticipou em mais de 40 anos conhecimentos da glândula pineal que só agora a ciência médica está alcançando. ¿Está bem? E há gente que critica a obra de André Luiz também. Assim que há críticos para todos, Javier. Os críticos se quedam por el caminho criticando, mientras que aqueles que aprendem vão vivendo o que aprendem e vão seguindo para adelante. Algum dia se despertarão também, não? Kardec não está ultrapassado. Quem está ultrapassado é estes indivíduos que não logrou acompanhar a doutrina espírita, não? E lógico que não vamos tomar nada ao pé da letra, nada absolutamente. Pero o espiritismo vino justamente para sacar o espírito da letra. Justamente para isto vino o espiritismo, não? Claro, se está bem, entendo que não é, não se deve, sino que o princípio de sanação nasce de si mesmo, não? Em la medida que a pessoa vai sanando seu espírito, exatamente. Fernando, eu mesmo me trato com a acupuntura. Muito bem, não? Eu já recorri à acupuntura, como é, Deus meu, reflexologia, não? Que são coisas que podem auxiliar, pero eu não posso trazer a acupuntura, não é assim, Fernando, para dentro do centro espírita, nem trazer a reflexologia para dentro do centro espírita, verdade?
que são técnicas que podem auxiliar, mas não é uma prática espiritista, porque senão eu deixo de praticar o espiritismo para praticar estas outras coisas dentro do centro espírita, e a gente tem a onde ir. Blanca pide voz, eu deixo aqui para que ella hable, não? E tu dices, Fernando, quando termina, está bem? Blanca, perdão, pero não se escucha lo que estás hablando, está bem? Intenta outra vez. Bueno, Blanca Cecília pergunta, então, não? Se vale a pena, estou falando com minhas palavras, quedar-se em um grupo onde há muitas mesclas, não? Com a intenção de auxiliar a la gente a entender o espiritismo. Vale perguntar, não? E então ela pediu uma orientação. Vale perguntar, as pessoas que estão aí querem orientação? Porque se elas quisieran, estariam buscando, não, em outro sítio. Assim que a vezes nós estamos, diria, gastando nosso tempo, não utilizando nosso tempo apropriadamente, não, tentando convencer aqueles que não querem ser convencidos. E há outros campos de trabalho que já são mais favoráveis, não? Não negar, porque se algum dia nos pede auxílio, aí estamos. Pero não parece ser o caso. Eu conosco estes grupos, não? A gente tem outras intenções e são refratárias, não? Fazem umas mesclas tremendas, les gusta, sentem prazer nisto, não? E hablam de los mistérios para a solução de los problemas, de los rituales, não? E mira que poderoso é aquele médium porque ele usa não sei que e tal, e se quedam involucrados nestas ilusões, não? Assim que vale perguntar, querem efetivamente esclarecer-se? Se querem, não estariam neste grupo, estariam em outro, não? Que hoje há muitas opções e não é possível que a pessoa não sepa. E também informar, mira, se algum dia quereis, eu estou deixando o grupo, porque tenho muitos grupos, eu tenho muitas atividades, pero se algum dia quereis aprender algo do espiritismo, então estou inteiramente à ordem. Podeis buscar-me e que então poderemos falar com segurança a respeito do assunto. Agradeço muito, não, de poder estar aqui, os dejo um grande abraço, saludos a todos e sigo sempre à disposição e tal, e tchau. É mais ou menos o que eu haria, verdade? Pero isto é uma decisão personal de cada um. Há pessoas que são perseverantes e aguardam a oportunidade de auxiliar, pero eu os digo que muito raramente surgirá a oportunidade de auxiliar em um grupo como este, não? A pessoa é um corpo estranho, tentando falar de assuntos que não são de interesse da gente. Quando há interesse, aí vai bem, não? Pero se não há interesse, de que adianta? Fernando, passo para ti porque creio que é hora de cerrar, verdade? Graças por la participação de todos, por las perguntas, não? E por la oportunidade de estar juntos aqui estudando o Espiritismo, está bem?